Desde pequena, eu sempre amei, ou melhor, amava tudo que envolvia sereias, aquelas histórias de mulheres lindas que habitam o mar. Tinha várias coisas delas e adorava ouvir contos fantásticos. Quando via documentários sobre como seriam se existissem, acabava ignorando. Gostava mais da ideia de criaturas mitológicas, sem acreditar que eram reais. Mas logo aconteceu que, até hoje, não consigo explicar o que me atormenta. Tinha apenas 15 anos e, como qualquer adolescente normal, tinha amigos, hobbies e ia razoavelmente bem na escola. Não era a mais popular, mas também não tinha problemas. Morava em Moju, no Pará, onde minha família sempre trabalhou com pesca e frutos do mar. Eu era a primeira da família a não seguir essa tradição. E isso tem tudo a ver com o que vou contar. Meu pai era solteiro e sempre me levava junto, me ensinando sobre negócios e barcos. Isso aconteceu até o começo do verão, quando tudo mudou. Todo dia, meu pai e eu saíamos em um dos nossos barcos modestos para pescar. Com o tempo, fui aprendendo a pescar e a navegar, mesmo que ainda não fosse expert, pois sempre estava sob a supervisão dele ou de algum familiar. Apesar de me sentir pronta, sempre diziam que eu precisava aprender mais. Certa vez, depois de um dia de pesca bem-sucedido, voltamos para o cais com tudo que pegamos, enquanto o sol se punha. Depois de arrumar as redes e as cestas, meu pai me entregou as chaves do barco e me perguntou se eu queria estacioná-lo sozinha. Ele riu cheio de orgulho e eu aceitei, ainda que animada e nervosa. Com as mãos tremendo de excitação, subi no mar azul e liguei o motor, sentindo aquele suspiro de realização. Naveguei no barco com a confiança de quem sonha com esse momento há anos. Senti o vento em meus cabelos e o pulso do mar sobre o casco do barco. Depois de estacioná-lo na área designada, saí do barco com um sorriso que não pude conter. Era como se eu finalmente tivesse me juntado às histórias que minha família havia compartilhado por gerações. Minhas amigas se aproximaram do cais, seus olhos brilhando de admiração. Me disseram que eu dirigia muito bem e que era muito legal que me deixassem usar o barco sem nenhum tipo de supervisão. Então, como muita gente nessa idade, decidi exagerar um pouco e disse que meu pai me deixava usar o barco sozinho para levar frutos do mar, querendo parecer independente e orgulhosa. Uma das minhas amigas sorriu, como se tivesse descoberto algo incrível, e sugeriu que a gente aproveitasse uma dessas saídas para fazer uma mini festa em um lugar sossegado, onde ninguém pudesse nos incomodar. A ideia animou todo mundo, e eu confesso que também fiquei empolgada, mesmo sabendo que estava mentindo e que meu pai jamais deixaria. Tentei justificar. Parece ótimo, mas meu pai usa muito o barco. Sempre tenho que devolvê-lo a tempo, disse, tentando disfarçar a mentira. Elas ficaram um pouco decepcionadas, mas entenderam. Então, minha melhor amiga, Janete, sugeriu que poderíamos fazer isso na festa dos comerciantes, que ia ser em uma semana. Os pais dela e os meus iriam, então a gente poderia fazer o que quisesse sem preocupações. A animação voltou e eu não vou mentir, a ideia parecia divertida. Mas apesar da empolgação,
Uma inquietação começou a crescer em mim. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha e criar uma mentira que seria difícil de desfazer. Mesmo assim, o desejo de me sentir destemida e pertencente me empurrou para frente, em direção ao desconhecido. O dia marcado chegou e a ansiedade misturava-se à emoção no meu peito. Uma parte de mim queria cancelar tudo, inventar uma desculpa de que meu pai tinha ficado com as chaves sob controle, mas outra parte ansiava pela aventura, pela liberdade de pilotar o mar azul, sem a supervisão dos adultos. Com coragem, peguei as chaves e fui encontrar minhas amigas. Quando cheguei, percebi que algumas pessoas, principalmente meninos, tinham sido convidados também, mas decidi não me importar, afinal eu nunca tinha problemas com ninguém. Entramos no Mar Azul e, ao chegarmos ao nosso destino, desliguei o motor para aproveitar o lugar. A energia estava ótima, cheia de risadas, conversas e a promessa de momentos incríveis. Bebemos, nadamos e nos divertimos muito. Se não fosse o que aconteceu depois, esse poderia ter sido o melhor dia da minha vida. O plano era voltar antes que escurecesse, já que eu não tinha nenhuma experiência navegando à noite e não queria que essa fosse a minha estreia. Tinha ouvido falar várias histórias sobre como o mar ficava traiçoeiro após o pôr do sol, e sempre achei que era só o vento que complicava tudo. Quando percebi que só restavam 2 horas de luz, comecei a me preparar para voltar. Mas ao tentar ligar o motor, meu coração afundou. Ele não respondia. No começo, pensei que era só nervosismo. Então tentei novamente, mas nada. O pânico começou a crescer dentro de mim, mesmo tentando agir normalmente na frente das minhas amigas. Com a noite chegando e as risadas diminuindo, o clima mudou. O que antes era festa virou um silêncio desconfortável. Tentei pensar em uma solução, mas depois de 1 hora tentando, percebi que estávamos presos no meio do mar. A escuridão caiu como um peso e o oceano parecia imenso e ameaçador. Tentei usar o rádio para pedir ajuda, mas só ouvi um zumbido. Estávamos fora de alcance. E a realidade começou a me assombrar. Estávamos sozinhas, longe de qualquer ajuda. Conforme a noite avançava, o medo se apoderava de mim. Não importava que tivéssemos nos divertido, tudo o que eu queria era voltar em segurança. Eu sabia que tinha cruzado uma linha e estava pagando por isso. Quanto mais escuro ficava, mais eu percebia que nenhuma festa valia a pena se não pudéssemos voltar para casa. O desespero começou a tomar conta enquanto tentava acalmar as meninas e lembrar os procedimentos de emergência que ouvira tantas vezes. Minha voz tremia ao dizer que a primeira coisa a fazer era checar a quantidade de água e comida que tínhamos a bordo. Tentei trazer um pouco de esperança e disse que, assim que meu pai voltasse da festa e percebesse que estávamos desaparecidas, ele viria nos buscar. Eu acreditava que ele não levaria mais do que 1 ou 2 dias para nos encontrar. Enquanto todos procuravam desesperadamente por comida e água, um dos meninos que meus amigos trouxeram, que eu não conhecia muito bem, falou com a voz trêmula: "Tem alguém na água." Meu coração disparou e todos olharam para o mar escuro, esperando ver algo, mas só havia escuridão. Tentei manter a calma, lembrando que o mar estava cheio de peixes e que deveríamos focar no que realmente importava. Mas o garoto insistiu, agora mais preocupado.
dizendo que parecia uma cabeça humana que havia emergido rapidamente antes de desaparecer novamente. Todos voltaram a olhar para a água, mas não havia nada. Pedi para ele parar com essas ideias e ajudar a arrumar o barco para a noite. Decidimos não tocar na comida escassa, pois, mesmo com a esperança de sermos resgatados em breve, éramos realistas, pois a possibilidade de isso demorar. Cada um se deitou no barco e, embora a ideia de que nossos pais nos encontrariam pela manhã nos desse um pouco de alívio, o medo ainda pairava como uma sombra. A noite estava silenciosa e, enquanto observava meus amigos, percebi que a maioria estava lutando para dormir. Eu não conseguia. A preocupação me mantinha acordada, com meus pensamentos girando enquanto esperava pelo amanhecer. Uma hora se passou, ou talvez mais, até que começamos a ouvir sons. No início, pareciam leves espirros, como se algo estivesse nadando perto do barco. O som aumentava. E uma sensação gelada descia pela minha espinha. Minha mão se agarrou à blusa de medo, enquanto tentava encontrar uma explicação lógica. O medo se intensificou quando alguém acendeu uma lanterna, iluminando a escuridão com uma luz fraca. Nesse instante, os barulhos pararam abruptamente. Ficamos em silêncio com as respirações entrecortadas, enquanto a lanterna iluminava as águas escuras. Mas não havia nada, nenhum sinal do que havia causado aqueles ruídos. Nós nos olhamos, os olhos cheios de incerteza e medo. Ninguém disse nada, mas todos compartilhávamos a mesma pergunta em silêncio. O que estava acontecendo lá fora, na escuridão? A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. O clima do barco estava tenso, cheio de incertezas. Todos nós, com nossa experiência de quem vive na costa, sabíamos que aqueles sons vinham de algo muito maior. Apesar do medo, a exaustão começou a nos vencer, um a um. Nos deitamos, permitimos que a fadiga superasse nossas preocupações. Mesmo em sonho, o medo permanecia nos mantendo alertas. A noite seguiu tranquila, até que, de repente, um grito agudo cortou o ar, fazendo todos pularem. Uma das meninas estava na beira do barco, em um estado de histeria visível. Suas calças estavam encharcadas e seu rosto refletia um terror primitivo. Tentamos acalmá-la, mas as palavras não saíam. Ela tremia e soluçava com os olhos cheios de pavor. Foi outra garota que finalmente explicou o que havia acontecido. Eu tinha presenciado a maior parte do que ocorreu. Quando a menina acordou, duas criaturas a estavam puxando para a borda do barco, como se ela estivesse em um transe sem controle. Sereias? O que aconteceu a seguir era de dar arrepios. As criaturas se pareciam com leões marinhos, mas eram mais esbeltas, com mãos quase humanas. Os olhos brilhantes, alaranjados, reluziam intensamente na escuridão. Suas bocas estavam cheias de presas afiadas, e suas peles cinzas e desbotadas eram perturbadoras. Sem nariz ou orelhas visíveis, a aparência delas era de dar medo. Em estado de choque, a garota pegou uma lanterna e apontou para elas.
Assim que a luz as atingiu, os olhos das criaturas brilharam de forma ameaçadora e elas recuaram, soltando a menina e fugindo, como se a luz as repelisse, como se fossem seres da escuridão. O silêncio dominou o barco enquanto tentávamos entender o que acabávamos de testemunhar. Estávamos atordoados e assustados. A garota que havia sido arrastada finalmente conseguiu falar e descreveu como se sentiu, como se fosse um fantoche nas mãos das criaturas. A gravidade da situação nos atingiu com força. Estávamos presos no mar, como seres incompreensíveis à espreita. Agarramos a lanterna, nossa única defesa contra o desconhecido, enquanto o medo nos envolvia como uma sombra. Após aquele choque, decidimos nos revezar. Precisávamos estar alertas caso as criaturas voltassem. Na primeira vigília, fiquei com 2 meninas e 2 meninos, mesmo com os olhos abertos. O cansaço e o medo misturavam-se e acabei adormecendo profundamente, como se alguém tivesse apagado a luz. Quando acordei, a escuridão era total. Uma melodia celestial ecoava em meus ouvidos, cheia de beleza, mas lembrei que estava em uma situação real. O instinto de sobrevivência ativou-se e tentei encontrar a lanterna, mas meu coração afundou ao perceber que ela havia desaparecido. Então, o pesadelo começou. Um dos meninos caminhava em direção à borda do barco como se estivesse em transe. Gritei, mas apenas 2 pessoas acordaram. Observamos impotentes enquanto ele caía na água com um estrondo. Em questão de segundos, 5 criaturas emergiram, seus olhos laranja brilhando na escuridão. O menino não gritava, nem lutava. Parecia estar sob o controle delas. O desespero tomou conta de nós. Mas antes que pudéssemos reagir, uma luz deslumbrante apareceu. Eram os socorristas. As criaturas mergulharam, levando o menino com elas. Ninguém acreditou em nossa história. Foi tudo considerado fruto de medo, paranoia ou até mesmo embriaguez. O garoto provavelmente tinha se jogado na água e o barulho foi apenas isso. Fomos rejeitados, carregando o peso do que vivemos na escuridão. Contemplo as imagens daquela noite. Nunca se apagaram. O pesadelo continuava, me assombrando. E, independente de serem sereias ou outra coisa, a verdade é que agora eu tinha aversão ao mar e a qualquer ideia de sereias.